Oi, gente! Tudo bem? Bom, meu nome é Tamires, eu sou aqui do canal Tatá Menezes e hoje eu vim responder uma tag que se chama Morando Sozinha. Bom, pra quem não sabe, eu me mudei há pouco tempo pra um apartamento não, uma kitchen, e eu vou contar tudo pra vocês agora respondendo essa tag. Então, como está sendo essa vida de morar sozinha, continue assistindo o vídeo. Como foi sair de casa? Conte sua história. Eu tomei essa decisão de morar sozinha porque em 2000 e... eu não lembro muito a data, acho que foi em 2001, 2002, alguma coisa assim. Minha mãe e meu padrasto decidiram ir morar em Goiânia. E nós moramos em Goiânia durante 3 anos e 10 meses, quase 4 anos. E foi uma experiência assim desastrosa pra mim. Eu fiquei louca, eu era adolescente ainda, eu era bem novinha. E nós fomos morar em Goiânia e eu não conhecia ninguém em Goiânia, não tinha família em Goiânia. E assim, foi muito louco assim pra mim. Eu sofri durante todo o tempo que eu morei lá. Eu sofri bastante. Eu não queria morar lá de jeito nenhum, porque minha família tava toda daqui. Meus primos são todos daqui. Eu cresci aqui e nunca tinha ido pra outro lugar, morar fora, alguma coisa. Então lá em Goiânia a gente chegou, não conhecia ninguém, só morava a família do meu padrasto lá. Então eu passei mal morando lá, foram 3 anos assim que... Tanto que eu não tenho muita lembrança de lá também, porque eu não gostei muito de morar lá. A cidade é muito boa, a família do meu padrasto lá, assim, eles receberam a gente muito bem, mas... não sei, minha vida foi morando aqui sempre em Brasília, então... Bom, e aí foi uma experiência desastrosa, assim, pra mim. E acabou que a gente voltou em 2004, pra cá, pra Brasília. Eu lembro o dia até hoje. Se eu não me engano, foi dia 16 ou dia 17 de dezembro de 2004. A Gabi tava com 4, Gabi é minha irmã mais nova, a Gabi tava com 4 meses. E daí foi o dia mais feliz da minha vida, foi quando a gente voltou pra Brasília. Eu fiquei muito feliz, eu ficava igual um pinto no lixo, nem acreditava que eu tinha voltado pra cá. Eu amo esse lugar, por mais que não tenha muita coisa pra fazer em Brasília, mas eu amo muito esse lugar aqui. E eu não me vejo assim, morando fora daqui. Mas, então, acho que essa minha decisão de morar sozinha, mais foi pelo fato de quando minha mãe falou que ia morar em Barreiras, eu pensei, pô, eu vou ter que sair daqui de novo e ir pra um lugar que eu não conheço ninguém, de novo, e passar tudo que eu passei, a mesma coisa que eu passei quando eu fui embora pra Goiânia, quando eu fui morar em Goiânia. Então foi aí que eu já tava mais velha, e eu tava quase completando 18 anos e foi aí que eu decidi morar sozinha. Na verdade foi meio, tipo, de repente, assim, nem eu lembro como é que foi, mas eu sei que eu falei pra ela que eu não queria morar em Barreiras e que eu queria continuar morando em Brasília. Então aí a partir daí eu decidi que eu ia morar sozinha. No caso, nem tão sozinha assim, porque eu morava nos fundos da casa da minha avó. Ela tinha aluguel e tal, ela morava na casa da frente e eu morava na casa dos fundos. Então, assim, foi sozinha dentro de casa, mas eu morava assim, com a minha avó, no mesmo lote que a minha avó. Então, foi ela quem me ajudou até quando minha mãe foi embora e tal. Minha irmã ainda ficou morando comigo por causa da escola. Minha mãe foi em maio de 2011. Ela já mudou para Barreiras. Ela, meu padrasto e minha irmãzinha. E aí minha irmã ficou comigo por causa da escola, então ela foi embora em julho. Aliás, ela foi embora em agosto, porque em julho teve as férias e tal, e em agosto retornava. Então quando ela voltou, ela já voltou em agosto e já estudando em Barreiras. Então ela ficou comigo, minha mãe foi embora em maio, e aí eu fiquei sozinha. Ficou eu e minha irmã, ela ficou comigo até agosto. Aí a partir de agosto foi quando eu comecei realmente a morar sozinha. Então assim... primeiro, pra mim, foi uma experiência muito louca, porque quando minha mãe foi embora, eu tava há um mês de completar 18 anos. Só que eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha ficado sozinha, assim, sem a minha mãe. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito estágio, nunca fiz nada. Então foi, assim, um choque muito grande pra ela,
Mas eu acho que o que mais tranquilizou foi pelo fato de estar morando lá no mesmo lote com a minha avó, então minha avó não ia deixar eu passar meio que necessidade se eu não arrumasse um emprego, alguma coisa. No começo ela ficou mandando dinheiro pra mim, ela me mandava uma grana, até porque minha irmã tava comigo, até eu conseguir arrumar um emprego. Então, assim, eu não lembro muito bem como eu falei pra ela, mas eu sei que eu creio que eu cheguei e falei que eu não ia pra Barreiras, que eu não ia morar lá e que eu queria continuar em Brasília. E foi aí que ela foi, eu fiquei e eu comecei a arrumar emprego. Eu falei, pô, agora vou ter minha casa, vou ter minhas coisas, não vai ter ninguém pra cozinhar pra mim, não vai ter que fazer, não vai ter ninguém pra fazer nada por mim, então eu vou ter que me virar sozinha. Então, assim, foi aí que depois de um tempo caiu a ficha e eu tive que começar a correr atrás de emprego e começar a trabalhar urgente porque eu teria que me sustentar. E no começo foi bem complicado assim, ficar sozinha, mas rápido eu consegui um emprego, comecei a trabalhar numa loja, num shopping e assim, foi minha primeira experiência de trabalho, já foi minha primeira experiência de morar sozinha também. Eu creio que se minha mãe não tivesse ido para Barreiras e tivesse continuado em Brasília, eu creio que provavelmente, ou até não, porque eu sempre gostei muito da minha privacidade, eu sempre quis também morar sozinha muito cedo, ter minhas coisas, mas eu creio que eu teria saído da casa da minha mãe bem mais tarde do que eu saí. Ter tomado a decisão de morar sozinha e cuidar da minha própria vida, eu acho que teria sido bem mais tarde se ela não tivesse ido morar em Barreiras. Mas assim, eu cresci muito, eu amadureci muito depois disso. Antes eu não tinha responsabilidade nenhuma quando eu morava com ela, mesmo com 17 anos. Eu sempre fui muito molecona, sabe? E foi bem assim, foi um baque pra mim. Às vezes eu deitava no sofá e começava a chorar de saudade delas. Então assim, porque eu nunca fiquei, acho que mais de uma semana longe da minha mãe, longe das minhas irmãs. Então foi bem complicado assim, mas eu consegui me sustentar. Tipo, eu tive uma tia, às vezes eu exagerava um pouco, assim, quem mora sozinha sabe, come muita besteira, você só come besteira, não tem vontade de fazer muita comida assim na sua casa só pra você. E eu às vezes gastava o dinheiro demais e depois eu tinha que ficar pedindo dinheiro emprestado pra minha tia. Vou até mandar um beijo pra ela. Dia 15 é aniversário dela agora, tia Zeni, um beijo. Obrigado por tudo que você fez por mim, você já me salvou várias vezes. E ela é minha segunda mãe, eu considero ela como minha segunda mãe, porque sempre que eu precisei, ela me ajudou bastante. E dia 15 agora, na semana que vem, aliás, essa semana, dia 15 agora, é aniversário dela e eu desejo tudo de bom, de melhor na vida dela e eu amo de paixão mesmo, ela é minha segunda mãe realmente. Então, assim, foi ela que me ajudou muito, ela que ia na minha casa ver se eu estava precisando de alguma coisa. Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu gritava a ela, porque ela era a pessoa mais próxima a mim no momento. Então, eu sempre pedia socorro a ela. Bom, então foi isso. E aí eu comecei a morar sozinha, eu comecei a trabalhar em um shopping. E eu fiquei no shopping até, se eu não me engano, até dezembro de 2011. Eu fiquei somente 4 meses trabalhando em loja e logo eu saí do shopping em dezembro. Assim que eu saí, em janeiro mesmo, eu comecei a trabalhar em um escritório e em janeiro de 2012 eu comecei a trabalhar em um escritório de assistente administrativo. E lá eu fiquei 1 ano e 7 meses e continuei morando sozinha. Então foi assim, isso serviu para que eu crescesse muito, eu amadureci bastante. Hoje eu comecei a ter mais responsabilidade do que eu tinha, eu tenho muita noção, tipo, de coisas assim que eu não imaginava, tipo, de compra, de pagar luz, de pagar água, sustentar uma casa é muito difícil, eu sei muito bem como é que é isso. Mas assim, é a lei da vida, tem que acontecer, então não adianta fugir, mas eu cresci muito em relação a várias coisas, assim, a ter bastante responsabilidade. Antes, como eu já disse, eu era uma menina super irresponsável, vamos dizer assim, mas eu aprendi muito e cresci muito morando sozinha.
mas eu sinto ainda muita falta da casa da minha mãe. Acho que agora eu não voltaria mais pra casa dela, assim, só se acontecer alguma coisa, mas eu acho que eu não voltaria pra casa dela. Mas como eu já disse, se ela não tivesse ido pra Barreiras, eu não teria saído da casa dela tão cedo quanto eu saí. Mas vamos pra segunda pergunta, que esse vídeo vai ficar enorme, porque a pessoa fala demais. Qual é a coisa que você mais gosta de morar sozinha? Bom, eu acho que todo mundo vai responder isso, e que tem essa vontade de morar sozinha, é a sua privacidade, porque você tá na sua casa, você pode levar quem você quiser, você pode, se tiver uma louça suja na pia, você pode lavar a hora que você quiser, porque não vai ter sua mãe nem seu pai te mandando você lavar a louça, ou mandando você limpar o chão, ou mandando você arrumar a sua cama. Então, assim, você pode fazer tudo que você quiser na hora que você quiser, você pode levar quem você quiser pra sua casa. Então eu acho que essa é a melhor parte de morar sozinha, é ter a sua privacidade. Se você sair e deixar uma coisa ali, você vai saber que aquela coisa tá ali porque ninguém mexeu naquela coisa. Então isso aí é muito bom. Qual é a coisa que você menos gosta de morar sozinha? Bom, uma coisa que eu menos gosto de morar sozinha é a questão da bagunça, das suas responsabilidades domésticas, que é o que você tem que fazer. Se você sujou um prato, não vai ter ninguém para lavar seu prato nem seu copo. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque ao mesmo tempo que é bom morar sozinha, é ruim por causa dessas responsabilidades domésticas, vamos dizer assim. Se você sujou e deixou ali em cima da pia, vai ficar em cima da pia porque não vai ter ninguém para lavar, não vai ter sua mãe para lavar e nem o seu pai para lavar. Mas então, o ruim de morar sozinha é isso. E é essa responsabilidade que você tem que ter, esse controle que você tem que ter para poder pagar suas contas, porque você não tem como dividir com ninguém, ali é só você, então você vai ter que pagar tudo, você vai ter que se virar, e é isso. A próxima pergunta é: como foi o planejamento para sair de casa? Bom, eu não planejei muito, minha mãe veio com a ideia de morar, como eu já disse no começo do vídeo, ela veio com a ideia de morar fora de Brasília, eu falei que não iria, então eu decidi morar sozinha, e aí foi isso, mas foi assim, eu não planejei nada, eu só fiquei pensando como iria ser, eu ia ter que me virar e eu não me planejei, e eu comecei a procurar um emprego, e eu não me planejei, foi isso. Aconteceu assim, teve que acontecer, aconteceu e eu fui morar sozinha. Então não teve planejamento. Quanto custa morar sozinha? Custa bastante. Custa bastante. Bom, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo detalhando mais ou menos o quanto eu gasto aqui em casa com luz, água. Bom, internet ainda não tem, telefone não tem, então eu não gasto muito com isso por enquanto, porque eu vou precisar ter mais pra frente, mas por enquanto eu não gasto, mas eu posso fazer pra vocês uma média assim de quanto eu gasto com compra, com água, com luz, com as despesas da casa. Se vocês quiserem, pode pedir aqui que eu vou gravar depois. Mas o quanto custa assim exatamente? Não é muito barato não, gente, porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água e luz, tem que fazer compra, e hoje em dia as coisas estão muito caras do que antigamente, então é bem complicado. Você faz uma compra hoje e na metade do mês às vezes acaba. Então, outra coisa, você faz compra, mas sempre falta alguma coisa, então você tem que gastar, vai ali no mercadinho e gasta mais R$100 comprando outras coisas, entendeu? Então, assim, não é muito barato não, mas também não é uma coisa que você vai falar, nossa, eu vou morrer, porque é super fácil, assim, é bem tranquilo, gente. Você tem que ter ali certinho o que você vai gastar, o que você ganha, o que você vai gastar. Tem que pensar muito bem antes de você querer morar sozinha, pra você não passar aperto depois. Graças a Deus, quando eu fui morar sozinha, minha mãe ficou me ajudando até eu conseguir arrumar um emprego e eu consegui me sustentar, então ela ficou me ajudando. Minha tia, quando eu precisava, eu tinha o socorro dela, então pra mim foi bem mais tranquilo. Mas assim, você tem que colocar no lápis e no papel pra você
ter noção de quanto que você ganha, quanto você vai poder gastar, se você vai conseguir pagar o aluguel todo mês, se você vai ter aquele dinheiro para fazer sua compra, e essas coisas assim, mas assim, se você se planejar certinho, dá pra fazer tranquilamente sem passar sufoco. A próxima pergunta dicas para quem vai alugar ou comprar um apartamento. Bom, a dica que eu dou para quem vai alugar ou comprar um apartamento é pensar direitinho, escolher um lugar que você acha que vai caber no seu bolso e que vai ficar melhor para você e que vai dar para você sustentar, como eu já disse, sem se apertar. E bom, eu acho que é isso, é se planejar, gente. Tem que se planejar para você morar sozinha, porque não é fácil. Todo mês você tem aluguel, você tem ou a parcela do financiamento do seu apartamento, você tem a água, você tem a luz, então você tem que se planejar direitinho. Se você for comprar, quando você tiver uma grana boa, você vai lá e tenta comprar o seu apartamento. E se você for alugar também, se você for pensar em alugar algum lugar assim para você morar, no caso, tenta se planejar pelo menos uns 2 meses para você ter uns 2, 3 meses junto, separa um dinheiro que você vai poder ter pelo menos para os primeiros 2 meses de aluguel, 3 meses de aluguel, que eu acho que essa é uma dica legal para você não passar sufoco e não se apertar. Mas eu acho que é isso, não tem muito uma dica assim, não. É planejamento, tudo é planejamento. A próxima pergunta é problemas de morar sozinho. Bom, o problema de morar sozinho é isso que eu te falei. Você tem que fazer tudo, você não tem ninguém para te ajudar. Então ou você se vira ou você se vira. Porque se você não fizer, não vai ter ninguém para fazer por você. E quando você tá na casa dos seus pais é diferente. Se você não lava a louça, sua mãe vai lá e lava. Às vezes vai resmungando, mas ela lava. Mas então o problema de morar sozinho é a responsabilidade que você começa a ter com tudo, com contas, com a sua casa, com tudo. É bastante complicado, mas vale a pena. Bom, a próxima pergunta. Qual é o melhor jeito de fazer amizade com os vizinhos? Bom, gente, eu acho que não tem um melhor jeito assim. O melhor jeito é você ser simpático quando a pessoa passar, bom dia, boa tarde, boa noite. É a política da boa vizinhança. É a pessoa passar e você dar boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. E aí, às vezes, ajuda com uma compra, se a pessoa estiver lá embaixo Se a pessoa estiver lá embaixo com uma compra, um monte de sacola, você ajudar a pessoa a subir com a sacola. É isso, acho que não tem muito... Se você fala com pessoas normais, aí você vai falar com seu vizinho normalmente, ele não é diferente de outras pessoas. Já teve algum problema com seus vizinhos? Não, nunca tive. Na verdade, eu nem vejo muitos meus vizinhos, nem sei quem são meus vizinhos, então eu nunca tive problema. Qual é o maior perrengue que você passou em morar sozinho? Bom, o maior perrengue que eu já passei foi uma vez que eu acho que eu tava no começo ainda estava trabalhando no shopping, e aí eu gastei todo o meu dinheiro com besteira. Eu ainda não sabia, administrar direito, e eu acabei gastando demais o dinheiro com muita besteira, comprando lanche na rua, e aí eu tive que pedir socorro à minha tia, pra ela me dar o dinheiro que eu precisava ir trabalhar. E aí eu liguei pra ela desesperada: tia, eu preciso trabalhar tal hora e eu tô sem dinheiro, eu gastei o dinheiro, tem como a senhora me ajudar e não sei o que. E aí rapidinho ela foi e falou: não, tem sim, que horas que você vai pra parada que eu vou lá e te entrego o dinheiro e tal. E aí eu acho que esse foi o meu maior perrengue. Eu não lembro assim de dentro de casa alguma coisa que eu tenha feito que eu tenha passado perrengue, mas o que eu me lembro foi isso. O dinheiro todo, e eu pedi socorro pra minha tia, porque nem o dinheiro da passagem eu tinha mais. E ela me ajudou. Tia, mais um beijo pra você.
Qual é o caso mais engraçado que você passou morando sozinha? Gente, eu sou muito cagona, assim. Tipo, eu sou muito medrosa. Muito, muito, muito medrosa. Eu tenho medo de ladrão, essas coisas. Eu tenho muito medo. Eu sou muito cagona. E acho que uma vez eu tava em casa sozinha. Acho que isso não é nem engraçado, mas é uma história. E eu tava em casa assistindo TV. E aí o gato começou a andar em cima do telhado. Meu, eu me caguei de medo, me caguei de medo. Aí o gato começou a andar no telhado e eu achando que era gente querendo entrar dentro de casa. E eu me caguei de medo, eu peguei o travesseiro, fui correndo pro meu quarto e me cobri com a coberta e peguei o travesseiro e não queria escutar, como se a cama fosse me proteger de alguma coisa. E aí daqui a pouco eu escutei e era o gato miando em cima do telhado. Eu fiquei muito puta da vida, mas nesse dia eu fiquei com muito medo mesmo. A última pergunta. Foi solitário sair da casa dos seus pais e morar sozinha? Gente, como eu disse, não foi muito planejado, não foi muito... Mas minha mãe aceitou assim, eu achei que ela nem ia aceitar, mas ela... Não sei, ela aceitou, acho que ela tá querendo me despachar já, né? Estou brincando. Mas foi bem tranquilo, assim. Eu não lembro, como eu já disse, eu não lembro muito como eu contei pra ela que eu queria morar sozinha, então... Mas foi bem tranquilo, assim, de morar sozinha e pegar minhas coisas e falar, pronto, agora eu me viro. Mas foi bem tranquilo, assim, e foi uma experiência muito boa. Então, gente, essa minha história foi daí que eu comecei a morar sozinha. Espero que vocês gostem. Desculpe porque o vídeo vai ficar super longo, porque é a pessoa que não para de falar. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal também. Me acompanhe em todas as redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui no box de informação eu vou deixar todos os meus dados onde vocês podem me achar, Instagram, Facebook, página e Twitter. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve agora vai ter outro vídeo super legal que vou gravar com a minha irmã agora e eu espero que vocês gostem. Então, um beijo e até o próximo vídeo.